Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que horário estão vendo esse vídeo, meu nome é Rodrigo e bora para mais um videozinho pro canal. Antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, vai aqui embaixo, clica para se inscrever, já clica no sininho para ativar as notificações para sempre que sair vídeo novo no canal vocês serem informados. Hoje trazer um vídeo diferente, vocês podem ver aqui ó, um Audi A3 e um Up TSI. Hoje nós vamos falar sobre codificação. Você sabe como que funciona uma codificação de um carro e quais são as opções? Então, nada melhor que o nosso amigo aí Guilherme. Cara, conta pra nós aqui, quais são as opções, por exemplo, aqui no nosso Audi A3? Bom pessoal, boa tarde primeiramente. A gente trouxe dois carros aqui de níveis totalmente diferentes, né? Para poder exemplificar um pouco do que é a codificação desses carros, marca Volkswagen e Audi, tá? Dá para fazer em outras marcas, por exemplo, BMW e Mini Cooper também. Mas vamos lá, vamos começar com o Up, que é um carro mais simples, então o pessoal nunca associa com muita coisa, né? Ah, vou fazer um Up, caixinha de sorvete, é um carro mais simples, mas, cara, tem bastante coisinha, principalmente nos modelos 2018 para frente, que é possível fazer. Um exemplo onde o pessoal procura bastante a gente, tá? Tá relacionado ao volante. O volante do Up, ele não é o volante dos mais leves do mercado, tá? O volante é elétrico, só que ele tem uma carga bem boa, para sentir um pouco mais de firmeza num carro de 950 kg. E a gente tem uma função que a gente consegue ajustar dentro do software desse carro, que a gente consegue deixar o volante mais leve. Então, se você tem aí um Up e está sentindo o volante um pouquinho pesado, a gente tem a solução para você. Outras coisas que a gente consegue fazer, são coisas simples, mas que no dia a dia consegue ajudar bastante. Por exemplo, esse carro aqui, como todos os outros, ele tem um pisca, que é o pisca conforto. Se você puder filmar lá na frente, você dá um toquezinho, ele vai piscar 3 vezes. Sim. Certo? A gente consegue alterar a configuração para piscar 4, 5 ou às vezes uma vez só. E isso aí faz uma frente do caramba. Faz uma frente porque aí o cara tem a configuração do pisca conforto de acordo com o que ele quer, né? A gente consegue tirar o aviso do cinto de segurança. Tem uma outra função que a gente consegue ajustar aqui dentro, que é dentro do computador de bordo. Se puder filmar lá, Rodrigo, é a quantidade que falta de litros para abastecer o tanque, completar o tanque. Sim. Então você fica naquela, pô, quantos litros falta para encher o tanque? Tô com um quarto, tal, tá aí a resposta. Então a gente consegue habilitar essa função. Nesse carro aqui, ele é um 2019-20, ele já conta com o DRL. O que é o DRL? Muita gente pergunta, fica naquela dúvida, pô, DRL. DRL significa luz circulação diurna, que nada mais é do que essa luz aqui, forte, que fica ligada o tempo todo. Desde o momento que você ligou o carro, ela fica ligada. E isso daí é uma coisa que incomoda às vezes, porque você fala assim, pô, estamos aqui parado, por que esse negócio tá ligado? A gente tem a solução também. Se eu vim aqui, você pode ficar filmando aí, Rodrigo. Se eu vim aqui e eu puxar o freio de mão do carro, ela desliga. Desligou. Se você vir aqui, Rodrigo, você vai ver, a ignição ainda continua ligada. Vou mostrar lá. Tá, a ignição continua ligada. A chave continua na ignição. Puxado. E agora mostra lá na frente de novo, vou baixar o freio de mão, aí sim ela vai acender. Show. Aí agora o DRL ele é desativado quando você puxa o freio de mão. Ela liga. Então, são coisinhas, são detalhes que ajudam em questões de segurança. Porque, tô aqui no estacionamento do Burger King, esperando minha esposa buscar um lanche. À noite, isso chama muita atenção. Então, puxou o freio de mão, desliga, eu tenho mais privacidade. Pisca conforto, mais comodidade. E assim vai indo. A questão do rádio, esse rádio aqui, que é o rádio que vem nos carros 2019 e 20, tá? Ele tem uma telinha de welcome. Se você for lá do outro lado, na hora que eu ligar ele, você consegue ver. Quando você liga esse rádio aqui, agora ele não fez, mas ele aparece normalmente uma telinha aqui de welcome Volkswagen. Então, por exemplo, se o cara quiser fazer um swap aqui de carenagem, fazer o Up GTI, por exemplo, eu consigo colocar a introdução desse rádio com o ícone do GTI aqui. Show. Ah, quero fazer um R-Line, dá para fazer o R-Line aqui também. São todas funções que já existem dentro do carro, porque dos módulos do carro, né? E que a gente consegue ajustar, beleza? Essas são as principais no Up. O Up não é um carro que conta com tantas funções, mas são funções que realmente agregam valor para o carro. Agora a gente vai ali pro Audi e aí a gente vai conseguir ver um pouquinho mais do que a gente consegue fazer. Show! Vamos lá agora. Bom,
Quando a gente fala de Audi, Golf, Virtus, Polo, esses carros mais novos, que já tem a plataforma que a gente chama de MQB, que é a plataforma modular, tá? Esses carros eles contam com muito mais opções de codificação, que são ajustes do módulo que a gente consegue fazer. Para vocês entenderem, a codificação ela vem de uma necessidade da fábrica de padronizar globalmente as plataformas de produção para reduzir custo. Então, com isso, eles conseguem ter os mesmos hardwares e softwares em todos os carros e somente ajustar as configurações de acordo com o modelo, faixa de valor, conjunto de opcionais que se vê em cada carro e mercado. Então, por exemplo, um carro desse aqui, que mesmo sendo fabricado no Brasil, ele conta com os mesmos componentes que são utilizados para fabricar o carro na Europa, Sim. que vende nos Estados Unidos e assim por diante. Só que aí eles ajustam algumas coisas aqui. Um exemplo bem clássico do que acontece na Europa e aqui não tem é o pisca em frenagem de emergência. Ah, sim, o alerta, né? O alerta. Muitas pessoas veem o carro quando freia, ele pisca a luz de freio e liga o alerta. Sim. Né? No Brasil, esses carros eles vêm desabilitados. A gente vai lá e habilita. Então, precisou frear de maneira muito brusca, ele vai ligar o pisca-alerta, porque ele já está configurado para isso. Sim. Uma outra coisa que incomoda bastante o pessoal no dia a dia, principalmente Polo, Virtus, T-Cross, Nivus, está relacionado ao delay do acelerador. Aí o cara fala, pô, esse delay é chato, vou tirar isso daqui, precisa fazer um remap, precisa colocar um pedal box, ou às vezes a pessoa assim. não quer fazer remap também, porque tem algum Perde tipo de a receio, perde garantia. A gente consegue tirar o delay do acelerador desses carros somente via software e sem perder garantia. Essa é a parte mais interessante. Então aqui a gente já tem um ajuste de performance. Então tirar o delay do acelerador já vai deixar o carro mais responsivo, já vai deixar o carro mais na tua mão. Então uma outra função que a gente faz nesses carros que está ligada à tração dele, tá? Esses carros, por característica construtiva, distraciona sempre a roda do lado do passageiro. Sim. Tá? Isso acontece com Virtus, com Polo. Ah, mas eles estão 1.0 porque distraciona. Se você andar num piso molhado ou tiver uma sujeira, ele vai distracionar. E aí quando distraciona, entra o controle de tração e ele pinça a roda, ele freia. O carro não anda, não vai. Sim. A gente consegue ajustar para que o blocante eletrônico, que é um blocante reativo, tá? Ele joga a força daquela roda para essa roda e ele faça isso de maneira reativa e alternada antes do controle de tração entrar. Então somente se as duas rodas distracionarem, aí sim ele vai frear a roda. Então isso daqui dá mais chão. Muita gente procura a gente para ir para o Speedway ou fazer arrancada para dar mais chão nesses carros aqui. Que daí você consegue, querendo ou não, até com o mesmo pneu, ter um desempenho muito melhor. Justamente. Do que gastar, sei lá, às vezes uma fortuna num pneu e não vai dar tanta diferença porque uma roda vai estar distracionando igual. É isso aí. Se você pegar um GTI original, por exemplo, e fizer um launch control nele, você vai ver que vai ficar uma marca só no chão, que é a marca do lado do passageiro. Se você depois de fazer todos esses ajustes ali, que não é somente um detalhe, mas tem um conjuntinho que a gente ajusta, você vai ver que fica as duas marcas no chão. Então, na prática, o carro ganha chão. E ele não atrapalha, ele só agrega, tá? Então, por exemplo, se você estiver na estrada e aquaplanar, ele vai estar reagindo mais rápido, distribuindo a tração entre as duas rodas da dianteira muito mais rápido. Mais segurança e melhor o desempenho. É isso aí. Esse carro também tem a opção do DRL, né? Então você desligar, então puxando o freio de mão. Filmar aqui, ó, o DRL tá ali ligado. Então puxou o freio de mão, já desligou o DRL. Mesma coisa que nem ali no Up. Agora, esses carros aqui, eles têm uma outra particularidade bem interessante que está relacionada aos canais de iluminação. O Up ele não tem essa funcionalidade, mas os carros de plataforma MQB sim. Eu consigo editar cada canal de iluminação desse carro. Então, por exemplo, esses carros aqui originalmente, o DRL ele vem com 100% de intensidade e quando você liga a luz, ele cai a intensidade como vai cair agora aqui com a seta ligada. Então, depois que você liga a luz, ele cai para esse nível de intensidade. Sim, para comparar aqui, eu vou mostrar para vocês, ó. O lado de cá tá mais fraquinho o DRL e o lado de lá tá mais forte, que justamente por causa do pisca ali que tá ligado. Justamente. E aí o que eu fiz aqui? Nesse carro, a gente alterou essa configuração de timing do DRL para que ele continue forte com o farol ligado. Ah, sim. Então ele não perde intensidade. Na realidade, esse carro está com uma configuração de redução de 15% só da intensidade versus o DRL com tudo desligado. Mas quando eu dou seta, mesmo com o farol ligado, ele ainda faz o dyno. E é uma configuração exclusiva desse carro. Você dificilmente vai encontrar o mesmo carro
com essa configuração em qualquer lugar. E para quem às vezes acha que o DRL não é muito forte, ele tava vindo longe. Quando eu vi, e o que mais ficou aparente não foi nem o farol, foi o DRL. Foi o DRL. E aí é legal porque você consegue manter essa intensidade, né, quando você liga a luz de posição e andar dessa forma à noite com as luzes traseiras ligadas. Sim. Né? Obviamente que também dá para deixar o DRL já direto com a luz traseira ligada, também dá. Pô, Guilherme, quero andar o tempo inteiro. Eu tive um cliente de um Nivus que o rapaz queria que o carro desse, quando ligasse a chave, todas as luzes ligassem. Ele perde a autonomia de desligar. Sim. Mas é uma coisa que ele queria, a gente consegue fazer. Então, esse é um detalhe bem interessante, porque, por exemplo, esse carro aqui ele é equipado com xenon, mas quando eu falo de luz de neblina, por exemplo, a gente tem LED aqui. Aí, pô, LED dá problema, acende a luz no painel, não vou colocar LED porque vai ficar apitando lá e tal. A gente ajusta isso. Nesses canais, como a gente consegue ajustar também a intensidade e a funcionalidade deles, a gente também ajusta qual o tipo de lâmpada que ele está utilizando. Então, se você passou de uma luz amarela para uma luz de LED aqui, eu consigo editar lá e dizer para o carro, agora é LED. E aí ele vai passar a mandar menos energia para cá. Sim. Então, aquele pisca-pisca que dá em alguns carros a gente elimina, tá? E ele não vai acender nenhuma acusação de luz queimada. Sim. Mas ele também não perde esse monitoramento. Então, se realmente o LED queimar, ele vai avisar. Show. É porque, para quem não sabe, uma das principais diferenças do LED é que ele não emite calor, certo? O LED, se ele emite calor, é uma mínima parcela comparado ao xenon, por exemplo, e fora que o consumo de energia dele é mínimo, comparado até uma lâmpada halogênia normal. Bom, outras coisas aqui que a gente tem, por exemplo, a gente tirou o aviso do cinto de segurança, né? Nesse carro específico, tem uma coisa que ele não vem originalmente, que é a temperatura do óleo do motor. Então, ali a gente consegue habilitar para ter essa temperatura do óleo do motor. Então, aqui a gente consegue ter também o cheque de ponteiro, que a gente consegue habilitar. Originalmente faz no GTI, né? E a gente consegue habilitar nesses carros aqui. Outras coisas bem interessantes. Esse carro aqui, vou mostrar ali fora primeiro. Se você vai lavar o carro, por exemplo, isso aqui é exclusivo de Audi A3, tá? Você vai lavar o carro e você tenta levantar a palheta aqui, ela bate, ó. Ah, verdade. Você não consegue levantar ela. Você fala, vou levantar o capô, tá, mas o que adianta? Você não vai conseguir levantar a palheta do mesmo jeito. A gente consegue habilitar uma função dentro desse carro. Tem que parar no meio. Tem que parar no meio. E aí o que o pessoal normalmente faz? O pessoal vai lá, liga a seta aqui, o limpador e desliga no meio do caminho para não voltar. Tem uma função que a gente habilita aqui dentro da multimídia, que a gente consegue dentro, sem ter que forçar nada no sistema, pedir para ele subir a palheta aqui, ó. Troca do limpador. Eu vou até, deixa eu ir lá no outro lado lá, que eu vou filmar melhor para vocês, ó. Então ali, ó. Troca. Aí a gente vem aqui e liga. Quando ligar, ó a palheta. Já ficou lá no meio. E aí com isso eu consigo levantar. Originalmente o cara tem um trabalhão para mexer nas palhetas, inclusive para trocar elas tem que forçar às vezes ela, alguma coisa desse tipo. Não, a gente vai lá e ajusta na codificação. Então são detalhes bem interessantes que você consegue ajustar por aqui, né? Uma outra coisa que é legal, ó, desliguei, ele voltou, né? Em carros como Golf, GTI e tudo mais, a gente consegue habilitar uma função que nesse carro aqui ela já é padrão, que é o ESC Off. Então eu venho aqui, seguro e eu tenho o ESC Off, tá? Nos carros da Volkswagen, como Jetta GLI, os 2.0 turbo de maneira geral, Tiguan R-Line e Golf GTI, a gente consegue fazer o ajuste desse comando para que ele também tenha o ESC Off. O ESC Off significa controle de tração e estabilidade totalmente desligados. Então, se o cara quiser fazer uma graça, brincar na pista, dá pra gente fazer essa configuração também. Aqui a gente também tem outros detalhes dentro de ajustes do carro aqui, por exemplo, a iluminação exterior. Na questão do DRL, a gente consegue fazer o desligamento dele. Então, se o cara quiser andar com o DRL desligado, a gente consegue desligar aqui. Então, vou desligar. Você vai ver que o carro lá na frente tá com a luz desligada. Já desligou tudo aqui. Agora eu vou ligar.
Show. Já ativou o Aí. DRL. Então, originalmente você consegue fazer, por exemplo, isso aqui que a gente fez. Então, fechei o carro, segurei Sim. apertado, ele vai subir o vidro, fechar o teto. E aí aqui eu fiz uma configuração onde ele vai abrir, quando eu abrir o carro, abrir o vidro aqui e o teto completamente, se eu segurar apertado. Show. Ajuda bastante em dia quente, quando o carro tá parado no estacionamento, consegue abrir o carro para dar uma circulada de ar antes de ir. Justamente antes de você entrar, como você não tem aqui a opção de ligar o carro fora dele, mas você tem a opção de abrir ele inteiro. E aí dá para ajustar, por exemplo, ali pela central multimídia, se você quer que abra os vidros dianteiros só, se você quer que abra o vidro dianteiro e o traseiro junto com o teto, ou eventualmente não abre, só abre o teto, dá para fazer também no caso do Audi A3. No caso de Jetta GLI ou todos os carros que tem teto solar da marca Volkswagen, a gente consegue sempre fazer a abertura total do teto com os 4 vidros juntos, tá? Sim. Essa separação ali, ela acontece só pro A3. Aqui, uma outra função que a gente tem, que é bem interessante, a gente não vai conseguir mostrar aqui no Audi, está relacionado ao Coming Living Home, tá? O Coming Living Home é uma função que ela deixa o farol ligado durante 10 a 30 segundos, quando você chega ou quando você sai. Quando você tranca o carro, quando você abre e estiver escuro, ele deixa o farol ligado para iluminar para você. E só quando tá escuro? No caso desses carros, sim, por causa do sensor de iluminação. Pô, que legal. Porém, no Up, né, vamos voltar pro Up aqui, a gente tem essa opção, eu consigo habilitar, mesmo ele não tendo sensor de iluminação e não tendo a luz aqui dele com a opção automática, se puder filmar ali só para o pessoal ver, não tem a opção automática nesse carro, tá? Se eu vier aqui, agora você pode ir lá na frente que eu vou te mostrar um negócio. Se eu vir aqui, ó, e achar o sinal de luz, a luz fica ligada. Show. Então ela vai ficar ligada, eu tranco o carro e daqui a pouco ela vai desligar. Quanto tempo, Guilherme? De 10 a 30 segundos, dependendo do set que eu faço no modo. Show. Tá? Então, nesse carro aqui, o setup dele tá para 30 segundos, então ele vai ficar 30 segundos ligado. Daqui a pouco ela vai desligar, a gente vai deixar aí, vocês vão dar uma olhada. Você ajuda bastante, às vezes a pessoa tem que fechar o portão, abrir portão, você consegue dar um toque na luz e ir lá e deixar permanecer o carro desligado. E o mais interessante, lá, desligou. Então o mais interessante disso daqui é que isso daqui você não consegue normalmente se o carro não tiver aquele botão a luz automático. Sim. Porém, nesses carros aqui, a gente consegue fazer essa função. Para você ter uma ideia, Rodrigo, Passat, Jetta, MK5, 2009, 2010, eu já consigo fazer essa função. Poxa. Mesmo ele não tendo botão alto. Você vai falar, pô, mas o Guilherme tá falando ali, são carros novos, né? 2016 no caso do Audi, 2020 no caso do outro. Cara, 2009, 2010 Jetta, Passat, já consigo fazer isso aí. Legal. Então, de maneira geral, são diversas funções. A gente está falando aqui as principais e aquelas que a gente consegue mostrar, obviamente, para ficar um pouco visual, né? Mas a gente vou falar de mais uma só, que está mais relacionado a um ajuste, não mais uma codificação em si, mas um ajuste do câmbio, tá? Esses carros aqui, que usam câmbio DSG, então, Passat B8, o Passat B6 e o B7 também, Jetta TSI, Golf GTI, Golf TSI 2014-2015, né, o alemão. Sim. A Tiguan, tá? A Tiguan R-Line, essas Tiguan Space, eles usam um câmbio que a gente chama DSG, que é o dupla embreagem. Para Audi também funciona isso. Então, Audi A3 usa DSG, alguns outros modelos, e também o S-Tronic, que é o câmbio CVT. Todos eles precisam de uma recalibração de câmbio. O que é recalibração de câmbio? Esses câmbios, com o tempo, eles vão sofrendo desgaste e eles acabam gerando folgas entre as peças ali, né? No caso do DSG, no platô de disco. E aí, ele não se readapta sozinho. Como se fosse um carro manual, que o pedal da embreagem começa a subir com o tempo, você vai no mecânico lá e pede para ele ajustar. Aqui é a mesma coisa, só que a gente faz esse ajuste eletronicamente. Quando você faz esse ajuste eletronicamente, periodicamente, então a cada 20 mil quilômetros, 30 mil quilômetros são o ideal para um carro de uso convencional, o conjunto de embreagens dura mais. Se você não fizer essa manutenção, cara, 80, 90, 100 mil, embreagem para o espeto. Quanto custa um globo de embreagem num carro desse for trocar? Pelo menos 8 mil. Pelo menos 8 mil. Pô, mas
E a calibração? Cara, a calibração é muito menos que isso. A gente falando de 5% do valor, aproximadamente, R$400 para fazer uma calibração de câmbio, que você vai precisar fazer aquela uma vez por ano ou a cada 20, 30 mil quilômetros, para deixar o conjunto inteiro. Então, assim, esse é um detalhe bem importante, o pessoal não conhece, as concessionárias não fazem esse tipo de serviço. Inclusive a Delta Veículos aqui em Joinville, quando precisa, eles solicitam para eu estar fazendo esse serviço lá para eles. Então é um serviço interessante, importante, que precisa conhecer para garantir que o teu câmbio aí vai durar e que você não vai ter que gastar aí 4 dígitos alto, né? Já tá quase nos 5, né, dígitos, para poder ter um câmbio aí de novo saudável, vamos dizer assim. E às vezes muitas pessoas até devem imaginar, mas não tem problema, talvez eu vou vender o carro antes disso. Mas não é só a questão do desgaste, vocês não têm ideia que o carro começa a dar tranco às vezes o carro é meio ruim para arrancar, principalmente em subida, porque o carro, ele realmente, quem ele falou, o Guilherme, ele perde o ponto aonde que o carro iria arrancar com a embreagem nova, obviamente já está gasta, então aquele ponto já é diferenciado. Então ele queima a embreagem para largar, o carro fica meio ruim, nas trocas de marcha talvez não vai ser tão rápido, então seguro até para o câmbio, enquanto eram as embreagens novas, então todo o conjunto acaba sendo prejudicado pelo desgaste. Então não é só porque você vai vender o carro, talvez você não vai precisar trocar a embreagem, mas até o teu conforto, tua segurança tá levando em conta até consumo, acredito que também deve alterar, porque as embreagens talvez vão patinar até. Perfeito, Rodrigo. Acho que esses dois pontos que você colocou, tanto da questão da performance do carro e do conforto, vai perdendo ao longo do tempo. No caso do câmbio S-Tronic da Audi, a 4, por exemplo, tem esse câmbio, o câmbio começa a ficar lento. Então você tira o pé do acelerador, ele demora para sair, ele demora para responder. Isso, o pessoal fala, pô, o carro tá com delay. O carro não tá com delay, tá com folga mesmo. Sim. E aí o câmbio, até ele se encontrar, até ele se achar na posição certa, ele demora para responder. Então a gente já teve clientes que chegaram e cara, eu vou vender esse carro, o carro não responde, o câmbio é muito lento. E aí a gente vai lá, faz o reajuste, né, a recalibração, e aí ele volta a performar como deveria ser. Tá, a 5 também é assim. No caso dos DSG, como eles são manual, automatizado, tá, com dupla embreagem, eles ficam realmente com tranco. Então o começo ele dá um delayzinho, de repente ele começa a dar um delay, depois ele dá tranco, e depois ele dá delay, tranco e trepidação. O que é a trepidação? Você não está dando a pressão suficiente nas embreagens e ela começa a patinar. Sim. Então a tua curva de desgaste, ela aumenta, cresce exponencialmente, porque aí sim você vai ter um desgaste prematuro. E aí, cara, depois que desgastou, não adianta você chegar e falar, putz, vamos recalibrar. Sim. Então o procedimento de recalibração ele tem que ser feito periodicamente, de maneira preventiva, não corretiva. Porque a correção, na realidade, ela vai até ser feita se a embreagem ainda tiver espaço para se ajustar, senão ela vai ter que ser substituída. Então esses pontos são bem importantes realmente para você garantir performance nesses carros. E aí você tocou num ponto de consumo. Sim, impacta em consumo, mas não porque eu vou fazer a calibração e vou melhorar o consumo, e sim porque eu faço a calibração para retornar o consumo original. Como era. Como era. A gente teve um caso lá no Instagram, depois você divide lá com a turma, tem um vídeo lá de um feedback de um cliente, onde ele tem uma 3 igual esse aqui, tá? Só que com motor 1.4, câmbio DSG 7 marchas. E o carro dele estava fazendo na estrada 16 km por litro. E aí a gente andou com o carro, eu expliquei para ele que era recalibração, ele entendeu e falou, pô, Guilherme, meu carro tá assim, vamos fazer. A gente andou no carro, fez a recalibração e o carro dele passou a fazer 18 km por litro na estrada. Que diferença. Tá? Então assim, tudo porque quando ele tá com a embreagem gasta e essa folga maior, o giro para troca de marcha sobe. Então, em vez de ele trocar abaixo de 2.000 RPM, ele troca um pouquinho acima, troca em 2.300, 2.400. Essa diferença entre trocar em 1.800 e trocar em 2.400 te gera diferença de consumo. Então, esse é uma das consequências, um dos efeitos que se você tem no carro, quando você deixa ele sem fazer a manutenção correta. Sim. E se o cara não cuidar, vai falhar. Aí entra a questão de custo. Então, um carro desse, ele é espetacular, é um carro que entrega demais, certo? Então, um dos carros aí, hoje no mercado, na faixa de valor dele, é um dos que vai ter o melhor desempenho, o melhor conforto, é o câmbio mais rápido, é o que vai talvez te dar mais segurança até, mais segurança embarcada.
Só que é aquela questão, a pessoa tem que ter um certo cuidado. Então é um carro que precisa dos seus cuidados periódicos. E assim, é uma manutenção preventiva. Então, que nem por exemplo ali, que nem o Guilherme falou, a questão das embreagens. Talvez sem a calibração dure 100 mil quilômetros, talvez 100, 110, 120, mas com a calibração deva passar, dobrar pelo menos? Sim, esses carros aqui, se tiver calibração e troca de óleo de câmbio, que precisa ser feito, tá? É um ponto bem importante, dura mais de 200 mil quilômetros, tranquilo. Então vamos dizer assim, o investimento é muito pequeno comparado ao retorno que vai ter, que vai ser gigantesco. Esses câmbios, falando um pouquinho mais além do quão forte eles são, né? Esses câmbios DSG6 e 7, eles estão em diversos carros. Então, por exemplo, o DSG7, ele é um câmbio que aguenta aí tranquilo até 31 kg força média de torque. E nesses carros que vem esse câmbio, eles vêm originalmente com 25. Então eu tenho uma faixa muito boa para trabalhar. Sim. Já o DSG6, que é o que equipa esse aqui, equipa o GTI, o GLI, ele é um câmbio que aguenta até 61 kg força média de torque. Por isso que o pessoal faz uma troca de turbina num motor desse aqui, que é o motor mesmo do GTI, do GLI, né? Sim. Coloca uma IS38, por exemplo, ou uma roletada, vai lá até 400 cavalos e o câmbio aguenta. Sim. O cara vai lá e faz só um remap de câmbio e aguenta porrada. Então assim, é um câmbio bom. O problema é que a gente precisa entender que existe manutenção preventiva. E a gente não precisa esperar quebrar para arrumar. É que infelizmente o povo brasileiro é aquele que a hora que estraga que arruma, né? Ah, e o meu tá bom ainda, não tá trepidando, não tá fazendo nada, cara, mas trepidar tá ruim mesmo. Sim. Então esse é o detalhe, tipo, a gente tem que cuidar para que as coisas não estraguem, porque se estragar aí é um efeito em cadeia. Sim. Aí é onde tem muita gente talvez fala assim, comprei um Audi, primeira vez que encostei na oficina, quase abandonei o carro. É isso aí. É porque os antigos donos já não vinham fazendo essa manutenção, que em si é barata, é uma preventiva barata, e daí vai acumulando, isso independente do carro, não precisa ser um Audi, pode ser o nosso Vectra GT ali atrás, pega com a manutenção toda ferrada, começa a trocar freio, trocar fluido de radiador, assim vai. Então a manutenção, sempre a preventiva vai ser mais barata que uma corretiva, isso é de praxe, independente que seja, pode ser carro, pode ser moto, pode ser um maquinário, qualquer coisa. Então, aí como vocês puderam ver, o Guilherme aqui já trouxe ele que tem um conhecimento absurdo. Então, se vocês precisarem do serviço dele, então ele é aqui de Joinville, inclusive eu vou estar deixando todos os contatos aqui na descrição do vídeo. Precisou, qualquer coisa, entre em contato com ele, tira dúvida. Se tiver alguma dúvida ou o que puder fazer de programação, manda o modelo do carro certinho, o ano. Ele já vai poder, com certeza, dar uma bela opção para vocês, que vocês podem fazer. Então é isso aí, se vocês gostaram do vídeo, não se esquece, já clica aqui no lado, se inscreve no canal, mais videozinhos aqui do lado e deixa nos comentários se vocês gostaram desse tipo de vídeo e querem tem mais alguma curiosidade sobre talvez a plataforma Audi ou da Volkswagen em si. Valeu galera, até mais, fui!